Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Eu me chamo Ian, eu moro aqui no estado de São Paulo e eu estou aqui nesse canal, para dar um depoimento a respeito da minha vida, mais em particular a respeito da minha vida como religioso, Bom, enfim, eu nasci, na denominação religiosa da Torre de Vigia, ou como todos conhecem, Testemunha de Jeová, Quem já não viu uma testemunha de Jeová na rua, dando um folhetinho para você, ou batendo na porta da sua casa, Eu nasci nessa denominação religiosa e fiquei nela durante 15 anos da minha vida. E, enfim, vamos dizer assim, na minha visão, quando eu estive lá, eu fiz várias coisas, Tive vários estudos bíblicos, Ensinei a palavra de Deus para milhares de pessoas, Por meio de casa em casa, Fazendo aquele trabalho que eles fazem de evangelização, Eu já estudei, opa, só um minutinho, aí. Eu já estudei a Bíblia, também com algumas pessoas. Teve uma época da minha vida que eu era pioneiro regular, O que é um pioneiro regular? É aquela pessoa que se dedica inteiramente, a fazer 70 horas, até na minha época que eu fiquei nessa religião era assim, A pessoa se dedica 70 horas todos os meses para estar fazendo o serviço a Deus, que eles fazem, A Deus que eles falam, segundo a visão deles, que é evangelizando e tudo mais, 70 horas por mês. Então eu fiz isso, durante um tempo da minha vida também, dentro dessa organização, religiosa. E teve uma época na minha vida, dentro dessa religião, que eu tinha, inclusive, 5 estudos bíblicos, Então eu ensinava a Bíblia para 5 pessoas, Toda semana tinha esses estudos e tudo mais. Mas enfim, vamos lá. Meu pai, ele era... Inclusive, ele tinha um cargo especial dentro dessa organização religiosa, Ele era um ancião, Ou seja, ele tomava conta, das congregação, vamos dizer assim. E eu era pioneiro regular, E daí eu me dedicava e tudo mais, Estava, achava que estava servindo a Deus mesmo, eu achava isso, E daí vida que seguia, vamos dizer assim. A coisa começou, eu comecei a ver essa organização com outros olhos a partir de um momento que eu estava no campo, No campo é assim, no serviço de evangelização das Testemunhas de Jeová, que eles falam, no campo, É no serviço de pregação de casa em casa. Eu estava em determinado momento com um ancião, Dessa congregação que eu frequentava na época. E daí, esse ancião pegou e falou para mim, a gente estava conversando vários assuntos, diversos assuntos, e em um desses assuntos eu perguntei para ele, o que você acha, falei o nome dele, o que você acha, o irmão tal, dos desassociados, dos dissociados, das pessoas que deixaram, a organização, o que você acha? Qual que é a sua opinião? E daí ele me falou assim, olha, a minha opinião é a seguinte, eu acho que essas pessoas assim perderam a salvação e eu acredito que essas pessoas, elas não prestam para nada, elas só, tipo assim, ele usou essa palavra mesmo que eu vou falar agora, elas merecem a morte, Elas perderam a salvação, então, a gente nem vai atrás deles e tudo mais, foi isso que ele me falou, inclusive. Aí eu, tipo assim, continuamos o trabalho de evangelização e tudo mais. E daí eu falei, é a opinião dele e tudo mais, achei aquilo normal, Só que daí eu fui estudar, cheguei em casa, e fui pesquisar na biblioteca online, a respeito desse assunto, Biblioteca online também é uma plataforma que tem dentro dessa organização online para você pesquisar esses assuntos, E daí, esses e outros assuntos, qualquer assunto que eles deixam você pesquisar.
tá bom? Tem coisas que eles proíbem as pessoas de ver, mas agorinha eu falo disso. Então, aí eu cheguei em casa, fui pesquisar e tudo mais, e daí realmente tem uma matéria lá, tem uma publicação, né? A Sentinela, que é uma revistinha que eles têm, eles distribuem isso periodicamente, né? E daí, realmente, nessa revistinha, tem isso aí, né? Que essas pessoas que deixaram o que eles chamam de organização de Deus perfeita que tem aqui na Terra, essas pessoas, eles encaram como, literalmente, como um lixo, como um qualquer, né? E daí eu peguei e falei, não, peraí, isso aqui tá errado, né? Aí eu peguei a Bíblia, estudei alguns textos, eles se baseiam, né, no texto que Paulo, né, o apóstolo Paulo, né, da época de Jesus, teve um caso, né, se eu não me engano, estou até com a Bíblia aqui, né, na minha mão, o texto acho que é de 1 Coríntios, na Bíblia, só um minutinho, eu decorei esse texto, eu marquei, na verdade, na minha Bíblia, né, vamos lá, é 1 Coríntios 5, deixa eu ver aqui, ah, sim. 1 Coríntios 5. 5:11, né? Então, esse texto, né, que as testemunhas de Jeová utilizam para falar, vamos dizer assim, que Deus quer que você cesse de ter contato com as pessoas que não querem mais saber da organização de Deus aqui na Terra, que eles acham que são a organização de Deus. Mas enfim, o texto é o seguinte, o que Paulo fala para a congregação dos coríntios? Ele fala o seguinte, 5:11, tá? 1 Coríntios 5:11. Agora, eu vos escrevo que não tenhais convivência com alguém que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, beberrão ou ladrão. Com tal pessoa não se deve tomar uma refeição. Então Paulo falou isso aqui. Realmente isso é fato, isso é comprovado em qualquer tradução da Bíblia. Tá exatamente isso que Paulo falou, né? Então tá bem claro isso aqui. Paulo falou exatamente isso. Só que, aí é que tá o porém. Para você entender a Bíblia, você tem que ler o contexto bíblico. Ou seja, você não pode pegar um verso da Bíblia só, né? Ah, por exemplo, 1 Coríntios 5:11, é isso que Deus quer dizer. Não, não é assim, ok? Para você entender a Bíblia, você tem que pegar o contexto. O que é o contexto? É o capítulo inteiro que segue a respeito deste assunto, né? Então, eu não vou ler aqui nesse vídeo, óbvio, né? Porque senão meu depoimento vai ficar gigantesco, né? E essa não é a nossa ideia. A nossa ideia é que eu dê um depoimento para que alerte você que está aí me vendo, né? De sua casa, enfim, de onde você esteja, né? Mas enfim, o que diz o contexto? Depois vocês podem ler em casa, 1 Coríntios 5, do 1 ao 13, tá? E se você for ler o contexto, que é 1 Coríntios 5, do 1 ao 13, você vai entender que o apóstolo Paulo, ele não quis dizer neste assunto que as testemunhas de Jeová interpretam, ok? Se você for ler, por exemplo, 1 Coríntios 1 até o 5, você vê que tem um caso, a madrasta estava se deitando, estava dormindo sexualmente, afetivamente, com o seu filho, né? Com o seu filho. Eu esqueci, não é filho de sangue. Eu esqueci a palavra exatamente disso, né? Mas enfim, tava lá o filho, né? Mas não era, ele não estava se deitando com a sua mãe, ele estava se deitando com a madraça, né? Até Paulo falou isso aqui, ó. Parte B do texto, ele fala: um dentre vós está convivendo com a própria madrasta, né? Então, assim, né, isso é condenável segundo a Bíblia. E daí Paulo fala o quê? Para cessar de ter convivência com essa pessoa, ok? Então, realmente, a pessoa que acredita na Bíblia, ok? Eu ainda acredito na Bíblia, em Cristo,
a pessoa que acredita, ela tem que seguir a Bíblia. E a Bíblia fala a Bíblia, tá? Não é eu, não é a lei do Brasil, mundial, enfim. É a Bíblia. Fala que você tem que seguir as ordens que Cristo deixou, né, por meio de seus apóstolos. E Paulo falou que esse tipo de pessoa, você não pode ter convivência, porque ela está cometendo um crime para com Deus, né? Está se deitando com a sua madrasta. Então isso é um crime contra Deus. Então Paulo, neste contexto, ele fala: agora eu vos escrevo que não tenhais convivência, né? E daí ele fala, mas é neste contexto. Beleza? Eu, particularmente, eu estou dando meu depoimento aqui. Eu decidi, tá? Sair da organização dos Testemunhas de Jeová, tá bom? A minha família, até hoje, é dessa organização religiosa, tá? E eles, infelizmente, né? Eles se aceitam, né, por esse tipo de interpretação falsificada da Bíblia, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quando eu decidi, por livre e espontânea vontade, sair dessa organização religiosa, os anciãos, né, quer dizer, os líderes religiosos da onde eu pertencia, eles chegaram na minha família, bem como para meus amigos, para todos ali, e falaram: você não tem que ter mais contato com o Ian, porque ele não é mais da nossa organização, ele perdeu a salvação dele e ele não merece ter contato mais com vocês. Então isso, assim, é um absurdo, tá bom? Então por isso que eu tô até dando esse depoimento, para alertar você aí a não ter contato, né? Você que ainda tá estudando a Bíblia, enfim, viu a Testemunha de Jeová em algum lugar, não tenha contato com eles, tá? Porque eles não realmente pregam uma mensagem totalmente distorcida da palavra de Deus, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Falaram isso da minha pessoa, né? Logicamente, hoje, meus familiares, meus amigos, eu tinha muitos amigos mesmo, né, dentro dessa organização religiosa. E daí, amigos que conviviam comigo, saíam comigo, né, para ir num cinema e tal. Enfim, né, comer um lanche, né. E daí eles nem falam mais comigo hoje, né, não dirigem nem a palavra. Minha família, né, a minha avó, minhas primas, que eu era muito chegado, sabe, a nossa família era bem unida, né. Tipo assim, a gente vivia na casa dos parentes, né, confraternizando, né. E hoje eles nem dirigem a palavra comigo, nem saber como eu estou, eles vêm me procurar, né? Não quer saber se eu tô, não sabem se eu tô bem, se eu morri, enfim, né? Então por isso que eu tô gravando esse vídeo agora, né? Antes tarde do que nunca, né? Eu convido você também, que é ex-testemunha de Jeová, desassociado, dissociado, enfim, né? Dissidente. Eu convido você a gravar um vídeo desse também. Sabe por quê? Porque você vai ajudar muitas pessoas a não aceitarem esse testemunho de Jeová. Então eu te alerto, mais uma vez, para finalizar o vídeo. Fique longe das testemunhas de Jeová e não permita, escute o que eu estou falando, que elas se aproximem de você e de sua família, pois as testemunhas de Jeová separam famílias, tá bom? Elas separam famílias. Eu sei porque eu vivi e estou vivendo isso, tá bom? Quando você ver que elas são um povo cruel, um povo sem escrúpulos, e você quiser sair, quiser se arrepender, né, de ter estudado a Bíblia com eles, enfim, aí vai ser tarde demais, porque não tem volta. Não tem volta. Se você quiser sair, eles vão falar assim: tudo bem, pode sair. Mas, a partir de hoje, você é como morto para todos, inclusive seus familiares. E aí? Como é que vai ser, né? Então, para não acontecer com você o que aconteceu comigo e com milhares de pessoas ao redor do mundo, não tome o primeiro passo. Não aceite um folheto bíblico. Não aceite somente uma breve leitura bíblica. Não aceite simplesmente 10 minutinhos por semana. Esse é o meu depoimento e um forte abraço e que Deus esteja com vocês. Inscreva-se no canal, deixe o seu like,
compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.